certo? Nessa aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre propriedades de polímeros, certo? Os plásticos, como são conhecidos os polímeros, são materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição macromolecular, são moléculas muito grandes, certo? Dotados de, geralmente são bastante maleáveis, geralmente, não vai ver que nem sempre, facilmente transformáveis mediante o emprego de calor e pressão, tá? São usadas matéria-prima de diversos objetos, como e a origem geralmente é feita a partir do petróleo, certo? A gente vai ver que tem outras também fontes, certo? Esse e em alguns casos é uma mistura bastante complexa também, beleza? São moldáveis por processo de compressão, transferência, injeção de ar, como é o caso do nosso querido isopor, extrusão, que é a passagem através de aquecimento e passagem por uma máquina, sempre aplicando calor e pressão, basicamente fazendo isso. Tá? Quanto aos tipos de cadeia, nós temos 4 classificações que são muito importantes do ponto de vista químico para a gente entender eles. Os lineares, ramificados, reticulados e em rede. Pessoal, lineares são simplesmente as cadeias. Vamos pensar assim num miojo, assim, num macarrão, né? Espaguete, aquelas linhas assim, tá? As linhas interagem entre elas, mas elas não são linhas retas, como o nylon 66, por exemplo, aqui está a estrutura aqui embaixo. Exemplo desse tipo de cadeia é o nylon e o PVC. Os ramificados, eles têm como próprio nome as ramificações das cadeias, tá? E aqui um exemplo que eu consegui encontrar uma figura é do glicogênio, que é um polímero que existe no nosso corpo, tá? Eles são ramificados. No caso dos polímeros com ligações cruzadas, tá? São polímeros que estão unidos por as cadeias unem umas às outras por ligações cruzadas, como é o caso aqui que eu estou colocando da borracha vulcanizada. O esquema geral é esse, mas aqui embaixo tem a borracha vulcanizada aqui, tá? Que tem pontos de enxofre entre as cadeias carbônicas, beleza? É o esquema da borracha vulcanizada. E por último, os polímeros em rede. Esses polímeros têm ligações tridimensionais, não só no mesmo plano que nem os reticulados, tá? Vamos pensar assim, que é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tá? Para frente, para trás. O todo é uma cadeia muito rígida. Por exemplo, o epóxi tá aqui embaixo, que esse aqui é um tipo de epóxi, tá? É uma tinta amilocilano, é uma tinta epóxi, certo? Veja que ela é uma estrutura bastante fechada, bastante rígida, que é o que o epóxi faz, certo? Outra classificação, que isso também é muito interessante, essa aqui até mais usada, é quanto, do ponto de vista físico, quanto à rigidez das cadeias. Eu mostrei para vocês do ponto de vista químico, agora eu falo do ponto de vista físico. Nós temos os termos plásticos, termos físicos e elastômeros. Termos plásticos, pessoal, são polímeros que podem ser repentinamente processados por calor, tá? Cadeias lineares ou ramificadas, e, por exemplo, polietileno, PVC, polimetacrilato de metilo aqui colocado, certo? Termos fixos não podem ser amolecidos pelo calor, tá? Se eles for derretidos pelo calor, eles perdem a estrutura deles, eles não voltam lá, depois com o resfriamento não voltam à cadeia normal. Por exemplo, cadeias, porque eles têm muito alta densidade de ligações cruzadas, então quando essas cadeias são modificadas, por resfriamento não conseguem voltar ao característica original. Exemplos, resinas epóxi, resinas poliéster. Os pegadorzinhos de tampa, né, são bons exemplos. E os elastômeros, por último, são conhecidos como borrachas, principalmente de grande elasticidade. Essa é a principal característica dos elastômeros, certo, pessoal? Possuem grande quantidade de ligações cruzadas e essas ligações que fazem com que as cadeias possam aumentar e diminuir de tamanho. Exemplo, borracha natural, polibutadieno, silicone aqui representados. Propriedades químicas, isso é geral, pessoal. Algum outro plástico pode ser um pouquinho diferente. Quimicamente inertes, mecanicamente resistentes, isolantes contra calor e temperatura. Falei para vocês que existem polímeros condutores, estou falando dos polímeros no geral, né? Transparentes, em boa parte dos casos, tá? Então, geralmente, plásticos é colocado um corante, por isso que ele tem cor. Translúcidos e opacos, certo? Classificações, aplicações de polímeros. Aí são tantas, pessoal. Vou colocar as principais aqui. Revestimento, brinquedos, lentes, vedações, engrenagens, isolantes, garrafas e assim vai, né? Nas aplicações eles são até em carros e que aqui acaba em revestimentos, acho que entra a questão das engrenagens de carros e assim por diante, né? Essas aplicações são tantas. E aqui um pouco de história, uma experiência na Amazônia. A Amazônia, os índios recolhem aqui a seiva da seringueira,
certo? E eles colocam esse suco branco aqui e passam no pé, tá? Esse suco, principalmente, ele escoa, é um líquido, tá? E após cerca de 25 minutos ele coagula, formando meio que uma bota no pé do índio, tá? Isso aí é história antiga, né? É o látex que contém ali, tá? Isso aqui formando o que a gente chama de látex, essa bota, né? O látex da seringueira contém moléculas de cadeias longas. Essas cadeias são flexíveis. Depois que o índio passou o suco no pé, o que acontece, pessoal? Vamos pensar um pouco. A borracha, ela é uma cadeia polimérica. Com o tempo, o oxigênio do ar aglomera as moléculas. Por isso que ela coagula, tá? Então, na prática, ela forma... você tem uma reação de oxidação ali que une as cadeias carbônicas, certo? Infelizmente, pessoal, essa bota ela vai durar só cerca de um dia. Porque após um dia, a bota arrebenta. Em outras palavras, a reação de oxidação parcial coagula as moléculas de látex. E a reação de oxidação formando, como a gente já viu, formando, por exemplo, um diol, né? No lugar que tem as ligações duplas, forma duas ligações com hidroxila. Só que à medida que a reação de oxidação das cadeias se processa mais até o final, você tem a quebra das ligações duplas aqui, e aí você tem a ruptura dessa bota. Tá? É como se o oxigênio fosse ali colocado com uma tesoura que cortasse aqui as cadeias da ligação do poliisopreno. Então, o látex aqui, o poliisopreno, a oxidação parcial forma um diol. Esse diol faz com que as cadeias fiquem coagulhas, fiquem próximas das outras, formando a bota. Com a oxidação total, ela vem a partir. Aí só mais uma continha, o Charles Goodyear, com certeza já ouviu falar com esse nome, Goodyear, tá? Ele lá por 1850, durante a rápida expansão da indústria química, né, das nossas revoluções industriais, tentava sintetizar novas moléculas. E o Charles, por curiosidade, ele ferveu látex de seringueira, tá? Com enxofre. Na verdade, a história conta o seguinte: tem uma história que eu não tenho uma fonte assim confiável para citar, que na verdade ele derrubou enxofre sem querer, enquanto no látex de seringueira. Aí ele derrubou, formou o negócio ali e jogou fora. Só que ele percebeu que aquele material tinha propriedades muito importantes, que era o enxofre derrubado ali melhorou as características do látex, certo? Então, e esse é conhecido hoje como borracha natural, tá? E é usado em pneus e tudo mais, tá? Que na prática você tem a borracha vulcanizada. Aqui a história da minha fonte que conta que ninguém sabe por que na prática tem uma história secundária que ele derrubou sem querer. O que acontece quimicamente? O enxofre, pessoal, ele está na família do oxigênio, mas ele é menos reativo. Então ele não oxida as cadeias do oxigênio, da cadeia carbônica do látex como oxigênio. Ele não quebra, não corta as cadeias carbônicas. O que ele faz? Ele acaba fazendo uma ponte entre as cadeias de látex, tá? Isso faz com que o látex, digamos assim, coagule, tá? Que é o processo de vulcanização. Aqui só uma curiosidade, é um átomo de enxofre para 200 átomos de carbono. Então são alguns átomos de carbono que se ligam, formando uma ponte entre duas cadeias de látex, beleza? Aqui algumas informações sobre a produção de plásticos, tá? Isso aqui é difícil conseguir dados atualizados, aqui é 2014, tá? O Brasil aqui produzindo 2,7% do plástico mundial. A grande produção é feita pela China, quase 25% da China é um produtor muito grande, né? A NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá também quase 20%. União Europeia também 20%, certo? O Brasil é um pequeno produtor. O Japão produz bastante, apesar de ser pequenininho, 4,4%. Pode ver que na prática é em termos de industrialização, certo? Aqui, pessoal, a questão dos principais setores consumidores de plástico, né? Por exemplo, construção civil construção civil, alimentos e automóveis são disparados que mais consomem plásticos, né, transformados, né, certo? Depois outros papel celulose, outros aqui vêm um pouco
menos, né? Mas essas três aqui respondendo por cerca de 16%. São os maiores consumidores de plástico. Certeza não temos de curiosidade. As aplicações aqui, bem variadas, pode ver, mas meu polipropileno, que a gente vai ver na próxima aula, que é o PP, é o cerca de 24% e é disparado, é o que é o mais consumido, e depois vem o PVC com cerca de 15%. Mas aqui tem outros que a gente vai ver na próxima aula, essas siglas, tá? Esses tipos de plástico. Beleza, pessoal? Aqui estão as referências que eu usei para essa aula. E a aula de hoje era isso. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.